Hoje é dia de conversarmos, como sempre, às sextas-feiras, com o nosso especialista em advocacia do trabalho, o advogado Marcelo Carvalho. Doutor Marcelo, obrigado mais uma vez. Um tema importante hoje. Atenção, pessoa, por exemplo, trabalha para um empregador, o patrão desenvolve uma atividade não legal. Existe, mas não está na lei. Por exemplo, o cidadão é corretor zoológico, trabalha apontador de jogo do bicho, trabalha para o bicheiro, digamos assim. Ele tem os mesmos direitos trabalhistas que qualquer outro trabalhador? Boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Darcy, eu que agradeço. Antes de responder a sua pergunta, Darcy, eu queria voltar no programa anterior que você tinha me perguntado. Você tinha me perguntado a respeito de penhoras. Qual é uma penhora inusitada assim, que você fez ou conseguiu fazer em algum momento da sua vida profissional? E eu disse para você que eu tinha conseguido a penhora de um cavalo de raça. Foi verdade. Aí depois eu saí daqui e indo para o escritório a pé, eu fui pensando, mas essa não foi a penhora mais inusitada que eu fiz. Tiveram algumas outras coisas, Darcy. Por exemplo, num determinado processo que era promovido contra uma empresa de jardinagem, eu penhorei grama. Tá brincando? Grama. Então, tabletes de grama. Mudas de grama. Mudas. Chamava pingo de ouro até. Pingo de ouro, para os entendidos está aí. E aí o que acontece? A empresa quebrou. Sei. A empresa quebrou e a única coisa que eu consegui penhorar foi a grama. A grama foi a leilão e, lamentavelmente, ninguém se interessou por comprar as mudas de grama. E o reclamante acabou não recebendo o seu crédito trabalhista, o seu processo está arquivado até hoje. Não é? E um outro caso interessante também, Darcy, que até me deixou chateado por conta do objeto da penhora. Conseguimos penhorar um burro, não é? Que o oficial de justiça descreveu no mandado de penhora como animal muar. Então era um processo contra um cidadão que tinha arrendado um sítio e ele tinha lá um burro, não é? E nós fizemos a penhora do burro e aí houve o leilão e ninguém se interessou por arrematar o burro. E no final das contas, nem o reclamado queria mais o burro e o reclamante também não queria, porque ele não tinha onde colocar esse burro, ele não tinha. Perfeito. Ele morava numa casa, o reclamante, ele tinha trabalhado como caseiro no sítio do reclamado, mas aí, ao fim do contrato de trabalho, ele foi para a cidade e ele não tinha mais como... O burro não tinha serventia para ninguém. E por outro lado dizia, doutor, mas como é que eu vou ficar com esse burro? Eu não vou ter o que fazer com ele e por outro lado eu vou ter que alimentar o burro. E eu vou ter mais prejuízo. Conclusão, é outro processo em que não conseguimos receber o crédito em razão de o reclamado não ter outros bens passíveis de penhora que não o burro, e o processo foi por aqui. E o burro não se sabe o parador. O burro não se sabe. Bom, mas voltando... Eu fiquei com dó do animal. Foi muito bom esse esclarecimento, eu até não lembrava. O doutor tem uma memória mais jovem, não é? Doutor, essa questão, o cidadão trabalha, por exemplo, ou numa boate que explora a prostituição, ou ponto de encontro, ou de bicheiro para um bicheiro, como é que é essa situação? Funciona assim, Darcy. Num aspecto, os tribunais eles são bastante divididos entre reconhecer ou não o vínculo empregatício. Quando, por exemplo, a atividade desenvolvida pelo suposto empregado não se insere dentro da chamada atividade fim. Não é? Então você imagina, por exemplo, a situação de uma pessoa que desenvolva uma atividade de jogo do bicho, né, o chamado bicheiro, que ele cambista, e ele tem um escritório onde ele emprega, por exemplo, uma faxineira. Uma faxineira. O trabalho da faxineira, ele não é um trabalho que se insere dentro da atividade fim do jogo do bicho. É uma atividade meio, uma atividade satélite que a gente chama. Não é? E é legal. Nesse caso, inclina-se a jurisprudência, os tribunais, em reconhecer o vínculo empregatício, porque essa é uma atividade legal. Por outro lado, imagine você o arrecadador do jogo do bicho. Não é? Tanto... Agora me escapam, assim, todas as atividades relacionadas com o jogo de bicho. Você tem o apontador, o cambista, o arrecadador. Isso, exatamente. O cambista, o arrecadador, aquele camarada que vai de moto, pegar as apostas, etc. De ponto em ponto, Esse camarada, se ele entrasse com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, ele não ganharia. Por quê? Porque o seu trabalho é ilícito, é ilegal.
E quando o trabalho é ilegal, não se forma o vínculo empregatício, porque o contrato de trabalho é um contrato normal e, para a sua validade, ele exige certos requisitos, como objeto lícito, ele tem que ser legal. Se não for legal, o contrato é o que a gente chama nulo, ele não produz efeitos. Aí gera um problema, porque, por exemplo, me ocorre agora, o senhor falou bem, a faxineira é uma atividade legal. É uma profissão reconhecida. Exato. Ela limpa o escritório. Se ali dentro o que fazem não é problema dela. Exatamente. Por exemplo, quem trabalha no serviço administrativo, a pessoa cuida do caixa ou da contabilidade, enfim, o auxiliar administrativo está numa função. Veja bem, o objeto é uma coisa, o conteúdo do que. Agora, o trabalho dele é legal, é isso? Nesse caso seria ilegal também, porque ele estaria manejando contas relacionadas com o crime. Não é? Essa prática de ato ilegal, é isso? Exatamente. Seria atividade fim também. Porque vamos imaginar que o bicheiro tem o seu escritório, tem lá auxiliares administrativos. A secretária que atende o telefone, a mulher. Essas são atividades, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, encarregado financeiro, são atividades que se inserem na atividade fim, sem a qual o empreendimento não seria possível. Entendi. É igual o caso do arrecadador, está contribuindo na prática de algo que é considerado. O bicheiro não precisa necessariamente ter uma telefonista, não precisa necessariamente ter uma faxineira. Por isso é que são consideradas atividades marginais dentro do contrato. Normal. Marginais não, satélites, periféricas, vamos dizer assim. E sem elas, o empreendimento funcionaria. Ok. Doutor, outro exemplo, além do... Por exemplo, do caso de casas de bingo, ou algumas casas que tem um carteadinho, o pessoal ecologista gosta do verde, pim, pim, pim. Como é que faz? É amparado pela lei, não é? Como é que é isso? É o mesmo raciocínio que se aplica, Darcy, porque o jogo é ilegal. Né? O jogo é ilegal. Então você imagina, por exemplo, como é que chama? Cassino. Um cassino. Que existem por aí, cassinos clandestinos. Existe. Não é? Tem clubes legalmente, quer dizer, não pode ter roleta, não pode jogo dela, mas pode ter jogo de baralho, enfim, esses são legais. Ali dentro existem, por exemplo, garçons. Certo. Existem cozinheiras. Certo. Não é? E por outro lado, existe aquele camarada que vende as fichas do jogo. Eu nunca fui num cassino, não sei. Então é o croupier, que é o que dá as cartas. Isso, exato. Então tem aqueles camaradas, aqueles prestadores de serviço que trabalham no jogo, né? E esses não conseguiriam um vínculo empregatício. O garçom conseguiria. O garçom conseguiria. A cozinheira também, a mulher da limpeza, é o mesmo caso. Exato, a recepcionista. O mesmo raciocínio. E a mesma coisa, Darcy, por exemplo, o camarada é traficante de drogas e ele tem lá os vendedores, entre aspas, dele. São as pessoas que vendem a droga para ele. Esses camaradas jamais, por óbvio, poderiam reivindicar direitos trabalhistas. Não, isso manda matar. Exatamente. Imagina o camarada... É mais suave. O senhor pegou pesado, doutor. Por exemplo, eu trago muamba do Paraguai e dou para uma equipe de 10 vender. Esse pessoal pode reclamar? Não poderiam também. Que é descaminho, contrabando. Exato, é uma atividade legal. Não conseguiriam um vínculo empregatício. Por outro lado, o dono desse empreendimento, o cabeça, se ele tem o jardineiro, se ele tem um motorista particular para levar ele para lá, para cá, se ele tem a empregada doméstica, piscineira, etc., essas atividades... Pode usar muito segurança. Segurança também. Se enquadraria, poderia entrar com uma reclamatória. Tem direitos também, Darcy. Me diga uma coisa, doutor, tem muita reclamação trabalhista nessa área? Acontece, Darcy. Por exemplo, cito um exemplo para você. No estado do Acre, outro dia eu estava vendo esse assunto, eu estava procurando uma jurisprudência relacionada com outro assunto, acabei vendo uma interessante, que é essa que eu vou te citar. No Acre, o camarada ele entrou com uma ação trabalhista pedindo um vínculo empregatício em relação a um fazendeiro que explorava madeira de forma ilegal. E o que fazia esse camarada que estava pedindo vínculo empregatício? Ele era justamente o operador de motosserra, não é? E o que aconteceu? O empregador, ele veio em audiência e disse, não, realmente ele era operador de motosserra, só que a atividade nossa é legal, etc. Ele era empregado, nós não pagamos os direitos trabalhistas dele, mas nos propomos a assinar a carteira de trabalho dele, é só ele apresentar, nós vamos assinar, coisa e tal. Tá. Aí o juiz tomou o depoimento do reclamante
desse empregado que pretendia o vínculo empregatício. E ele, em depoimento pessoal, confessou que a fazenda não tinha autorização do IBAMA para explorar nem transportar madeira. O corte dessas madeiras, dessas árvores, era feito em terra alheia, não só do empregado, enfim, uma série de coisas. O caminhão de transporte das árvores, da madeira, tinha sido preso e apreendido pelo IBAMA. Enfim, ele confessou que a atividade era ilegal e que ele sabia que a atividade era ilegal. Quer dizer, estava consciente do que estava fazendo. Exatamente. Então, mesmo o empregador tendo admitido a prestação de serviço e tendo admitido que o camarada era empregado, mesmo assim a Justiça do Trabalho não reconheceu o vínculo empregatício por entendê-lo nulo. Claro, é o próprio empregado, né, e ele mesmo se condenou. Ele participava da atividade fim, porque era ele quem praticava o ato ilegal também de cortar. E sabendo que a árvore não era dele, era de outro. Um explorava, mandava e o outro executava. Doutor, para aproveitar esse finalzinho, vamos dizer que num caso desse, o patrão não vai na audiência, o processo corre à revelia? Veja, nesse caso, mesmo que o patrão não tivesse comparecido, ou o suposto patrão não tivesse comparecido à audiência, ainda assim o juiz não reconheceria o vínculo empregatício. Diferente de outros casos de revelia. A grosso modo, Darcy, se o empregador ele não comparece à audiência, acontece o que a gente chama de revelia. Certo. E o empregado ele ganha o processo, independentemente de tomar a iniciativa de produzir qualquer coisa. Não indo na primeira audiência, para a gente entender, já perde o processo? Exato. Não tem recurso, mas o cara já não tem mais audiência, não tem mais nada. O empregador ele pode recorrer. Ele pode recorrer. Sim. Como aconteceu num caso que eu tive, Darcy, eu tive uma ação trabalhista contra uma empresa lá do Rio Grande do Sul. A audiência era aqui em Londrina às 9h30. E o preposto dessa empresa, o representante da empresa, deixou para vir no dia da audiência de avião. Conclusão, ele chegou atrasado, não é? E a juíza aplicou a pena de confissão em razão da revelia que aconteceu, ou seja, o não comparecimento. E ele entrou com um recurso. Nesse recurso ele dizia que houve um motivo de força maior, ou seja, a culpa foi da companhia aérea dele ter chegado atrasado. Claro, claro. Mas isso num país onde impera o caos aéreo, Darcy, não pode ser motivo de força maior. É previsível. Ok. Não é? Então, revelia, inevitavelmente, não tem reforma. Não tem, né? Não, dificilmente. O patrão perdeu. A não ser, Darcy, que o empregador, o representante da empresa comprove que sofreu um acidente vindo para a audiência, né? Ou uma ponte caiu, não é? Impediu de aí são motivos de força maior. Agora, atrasos de voo são previsíveis. Né? Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Gente, eu espero que tenha sido um esclarecimento, como sempre, muito oportuno, inteligente e didático, do nosso querido doutor Marcelo Carvalho, que é o nosso especialista no direito trabalhista, está toda sexta-feira conosco. Bom, o Clique Tudo de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe, segunda, 1h nós vamos estar de volta, vamos conversar com o presidente da Câmara de Londrina, o vereador Sidney Souza. Gente, um abraço, bom fim de semana e até segunda.